Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do nosso novo quadro que segue sem nome nesse momento da gravação. E hoje a gente vai falar da mensagem do dia 30 de junho desse livro aqui, Diário Estoico. Bora junto? Vamos lá. Se você não estava aqui no primeiro vídeo, recomendo que assista, porque ali eu expliquei melhor a dinâmica desse livro e como vai seguir a dinâmica desse quadro, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que começa com uma citação, de novo, de Marco Aurélio, no livro Meditações. E, entre aspas, ele vem com o seguinte: o título, tá? Primeiro, do dia 30 de junho é O Obstáculo é o Caminho. Vamos lá. A citação. Embora seja verdade que outra pessoa possa impedir nossas ações, ela não pode impedir nossas intenções e nossas atitudes, que têm o poder de ser condicionais e adaptáveis. Pois a mente se adapta e converte qualquer obstáculo à sua ação em um meio para levá-la a cabo. Aquilo que é um impedimento à ação é transformado em ação antecipada. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. A reflexão trazida no dia é o seguinte: hoje acontecerão coisas que serão contrárias aos seus planos. Se não hoje, certamente amanhã. Como consequência desses obstáculos, você não poderá fazer o que planejou. Isso não é tão ruim quanto parece, porque sua mente é infinitamente elástica e adaptável. Você tem o poder de usar o exercício estoico de virar obstáculos de cabeça para baixo, tomar circunstâncias negativas e usá-las como oportunidade para praticar uma virtude ou forma de excelência não pretendidas. Se alguma coisa o impede de chegar a seu destino a tempo, é uma chance para praticar a paciência. Se um funcionário comete um erro dispendioso, é a chance de ensinar uma lição valiosa. Se uma falha técnica do seu computador apaga seu trabalho, é uma chance de recomeçar do zero. Se alguém o magoa, é a chance de praticar o perdão. Se algo é difícil, é uma chance de ficar mais forte. Tente essa linha de pensamento e veja se existe situação em que não se pode encontrar alguma virtude para praticar ou obter algum benefício. Não há. Todo impedimento pode adiantar uma ação de uma maneira ou de outra. Esse trecho desse dia é sensacional. Primeiro aqui, ele trabalha, né, até com a nossa neuroplasticidade, ou a plasticidade cerebral. É muito interessante que a gente sim tem o poder, e não é só disso aqui diante dos obstáculos, das adversidades, mas é muito disso. Lembrem aqui que eu já trouxe para vocês em outros momentos que os obstáculos, as adversidades, elas ajudam o quê? No crescimento. Então a gente não cresce se algo não fica desconfortável, né? O conforto às vezes traz a gente para uma zona que eu gosto de chamar e não é uma coisa minha. É a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi com Murilo Gun, que é a zona de estagnação. Várias situações, enquanto confortáveis, não deixam a gente numa zona de conforto, deixa uma zona de estagnação, e em zona de estagnação a gente não cresce, não evolui, beleza? E aí com isso, além dessa questão, né, do obstáculo, quando a gente pensa em plasticidade, é justamente isso, o que que eu posso fazer? Eu consigo moldar, eu posso desenvolver novos hábitos, novas maneiras de pensar, e eu convido vocês a todos os dias fazer isso por aqui, né, quando a gente está, falando na nossa relação, entre pais e filhos, entre adultos e crianças, entre profissionais da infância e crianças, e entre pessoas, no fim das contas, porque o que eu falo sobre crianças acaba se adequando a outras relações, a gente precisa compreender o outro, a gente precisa entender o que que eu tenho de ponto de melhoria, o que que eu tenho de ponto forte. Eu desenvolvo o meu ponto forte, eu aprimoro o meu ponto de melhoria. Para isso, eu preciso olhar para mim, eu preciso perceber algumas questões minhas e alterar alguns pilotos automáticos, algumas formas de pensar. Em questões de temperamentos, a gente pode ir a fundo em vários sentidos. O que que o meu temperamento tem de ponto forte, que eu aprimoro, né, e o que que eu também tenho de ponto de melhoria que eu trabalho e desenvolvo. Essa relação, e não só entre os temperamentos que são diferentes, mas também dos temperamentos que são iguais. Muitas das dinâmicas, inclusive, de casa ou escola, né, e enfim, a vida como um todo, existem, por exemplo, pessoas adultas que são as guias, que são os orientadores, que são as pessoas responsáveis, né, por orientar as crianças, que têm um temperamento, por exemplo, mais
entre aspas, forte, um predominantemente colérico, predominantemente sanguíneo, e ela pode ter certas dificuldades, tanto com outras crianças que se pareçam muito com elas, como com outras que são muito diferentes. Né, na vida, nas dinâmicas relacionais aqui, a gente percebe que as pessoas, às vezes, elas brigam com outros, porque são muito parecidos consigo mesmos, e elas também, às vezes, não conseguem se compreender e entender na relação com o outro, porque o outro é estruturalmente diferente dele. Então, essas dinâmicas relacionais exigem que a gente observe algumas coisas, a gente pare, a gente se reformule quando necessário, reconstrua novos hábitos, novas formas de pensar para fazer com que as coisas funcionem de uma maneira adequada. O obstáculo é o caminho, ele é o próprio caminho. Ainda bem que a gente tem a plasticidade cerebral, né, para permitir que a gente consiga construir novos caminhos a depender da nossa necessidade verificada. Eu não tenho como falar qual é a sua necessidade, eu sei das minhas, nos pormenores. Mas quando a gente vai observando e vai conversando e vai trocando, aos poucos a gente percebe no que a gente pode melhorar. E no que a gente é bom também. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer isso, né. E é interessante essa proposta, né, de ver a virtude que a gente aprende de acordo com cada situação, porque isso é um exercício para a vida. Existem pessoas, inclusive, que são programadas quase ali, né, quando a gente pensa em estrutura e formas de pensar, que elas já programam, elas pensam ali e vão para um viés negativo e se intensificam nesse negativo e, de repente, elas só estão atraindo esse negativo e começam a reverberar esse negativo. Quando a gente vê aqui que, por exemplo, ele traz, né, se algo é difícil, é a chance de ficar mais forte, essas novas maneiras de pensar, que a PNL inclusive ajuda muito a gente nesse sentido, tem vídeo aqui no canal falando sobre situações em que eu fui desenvolvendo com o Gustavo, a ponto da gente passar por situações bem desafiadoras ali, inclusive na estrada. Se você não viu, veja o vídeo do Ainda Bem Que, né, na estrada, que vocês vão entender do que eu tô falando. Quando a gente estava passando por várias situações, a gente conseguia se estruturar para pensar: ainda bem que a gente está perto de um posto, ainda bem que tá de dia, ainda bem que tá chovendo, ainda bem que aqui tem sinal. As formas de se relacionar com aquilo que acontecem são mais importantes do que o que acontece. É interessante a gente ter isso muito fixo na nossa cabeça. Mais do que o que acontece, é como a gente age, como a gente reage, que faz a diferença. Se fosse assim, toda situação haveria a mesma atuação por parte das pessoas e a gente chegaria no mesmo resultado. A gente sabe que não é assim. Tem várias situações extremamente desafiadoras que algumas pessoas conseguem lidar muito bem e outras não. Mas se a situação é a mesma, o que efetivamente é o mais importante?